Malaquias capítulo 3, versículo 10. Hoje é um assunto de vital importância. Vamos falar sobre o dízimo. O dízimo que passou a ser um assunto muito citado em várias denominações religiosas em todo o mundo. Aliás, é um dos assuntos que os pastores amam citar dentro de seus templos, não é mesmo? Bom, sabemos que esse texto ele tem aplicação à tribo de Israel, à tribo de Levi, sobre ofertas e cereais. Com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa parte da Bíblia passa a não ser aplicada mais em nossos tempos. A pergunta que se faz, o porquê que os pastores, então, sabendo que essa aplicação tem a ver com a nação de Israel, a tribo de Levi, coloca como uma condição dentro dos seus templos. Aliás, é de vital importância a gente citar um assunto que, a partir do momento que você passa a ter uma carteirinha de dizimista, isso passa a ser uma condição, uma obrigatoriedade e não uma ação voluntária. E existe exatamente algumas igrejas que os seus dizimistas têm uma carteirinha. E mais, se você não tiver com o dízimo em ordem, você também passa a não participar da Santa Ceia do Senhor. E isso automaticamente, todo mundo na igreja vai perceber que você não está participando, e esse é um sinal que você não está em ordem com o seu dízimo. Isso é um assunto de bastante constrangimento, não é mesmo? Para darmos continuidade nesse assunto de bastante complexidade, é interessante que a gente passa a seguir o livro de Mateus. O capítulo é o 10, o versículo é o 7, o 8 e o 9. Palavras do nosso próprio Senhor Jesus, quando comissionou os apóstolos a pregar o evangelho, a expulsar demônios e fazer a obra de evangelização. E aí Jesus deu uma condição. Esse assunto é de vital importância. Esse assunto, na realidade, quebra totalmente a obrigatoriedade de hoje em dia você dar um valor fixo do que você ganha. Vamos ler então esse texto? Mateus 10, 7, 8 e 9 passa a dizer: Ao irem, preguem dizendo: o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não adquiram ouro, nem prata, nem cobre para o seu cinto. Os irmãos viram realmente a importância de termos o conhecimento das Escrituras Sagradas. Recebemos de graça, devemos também passar de graça. Mas você pode dizer assim, ou salientar: pastor, eu percebo que toda vez que eu faço o meu dízimo, a minha vida passa a melhorar. Eu percebo que eu passo a ser abençoado e recebo 2, 3 vezes mais. Ok, meu irmão, não devemos jamais duvidar do poder de Deus. Mas o problema é quando a gente não pode dizimar. Lembra a minha consideração alguns minutos atrás? Algumas igrejas passaram a ter o controle de cada pessoa através de suas carteirinhas de dizimistas. E também salientei que aqueles que não estão em dia com o seu dízimo também não têm a condição de participar da Santa Ceia do Senhor. E isto é realmente um grande constrangimento dentro das igrejas. Então, o que devemos fazer então? Qual é a orientação? Temos que dizimar por obrigação ou por uma ação voluntária? É interessante a gente ter o conhecimento das Escrituras cada vez mais, porque uma situação como essa, você fica com a sua consciência tranquila, uma vez que você conhece a verdade. João 8,32, ali Jesus fala que a verdade vos libertaria. O apóstolo Paulo nos dá uma orientação semelhante a essa parte do dízimo. Vamos ler 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios, o capítulo é o 9, versículos 6 e 7. Mas, quanto a isso, quem semear parcimoniosamente
colherá também parcimoniosamente. E quem semear generosamente, colherá também generosamente. Faça cada um conforme resolveu no coração, não a contragosto. Olha o detalhe importante da carta do apóstolo Paulo. Nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Podemos ver então que esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, seria o texto principal quando o assunto fosse relacionado a dinheiro. Então, se as igrejas estivessem usando exatamente esse texto do apóstolo Paulo, os pastores, certamente os seus potes não estariam transbordando, não é mesmo? Para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, para os dizimistas, tenha sempre esse texto do apóstolo Paulo de 2 Coríntios 9 e 7. Faça cada um tenha decidido no seu coração, porque Deus ama o dador animado. Você não está vivendo sobre a lei do Velho Testamento. E para finalizar esse discurso, para os pastores, líderes religiosos de todo o mundo, que infelizmente usam Malaquias 3:10, eu deixo um texto para vocês de Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Passa a dizer: nem sua prata e nem seu ouro os livrará do dia do julgamento de Jeová. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima. Esse foi mais um ministério, Momento com Jesus. A verdade revelada sobre o cristianismo, doa a quem doer. Muito obrigado e até a próxima.